sou Rodrigo Machado Moreira, eu vim aqui para conversar com vocês sobre o que é agroecologia, o que compreende esse novo campo do conhecimento que vem sendo denominado agroecologia. Nós vamos conversar em pelo menos 3 âmbitos, né? Agroecologia como uma nova ciência, um novo campo interdisciplinar da ciência que pensa a agricultura, como também um conjunto de práticas de agricultura sustentável, e também como um movimento social. A agroecologia como um novo campo da ciência, é importante que a gente compreenda que ela é uma teoria crítica a essa agricultura convencional que aí está. Ela é crítica aos impactos causados sobre a biodiversidade, sobre a contaminação dos recursos naturais e das pessoas envolvidas na manipulação dos insumos, dos agroquímicos em geral, especialmente os agrotóxicos. E com isso é o objetivo desenvolver uma nova ciência com caráter mais interdisciplinar, que a gente possa dialogar mais entre os vários campos da ciência que pensa a agricultura, juntamente com o conhecimento acumulado pelos povos tradicionais, pelos agricultores em geral, os conhecimentos ditos conhecimentos locais. Então, nós estamos falando de um novo paradigma, um paradigma da complexidade. É o pensamento sistêmico entrando no pensamento sobre a agricultura, a pecuária e a produção florestal. Então, trata-se de um novo campo do conhecimento científico em que várias disciplinas do conhecimento trazem a sua abordagem, a sua contribuição e dialogam com o conhecimento acumulado pelos agricultores, com o conhecimento local. Então, nesse novo campo interdisciplinar da ciência, é super importante o diálogo de saberes, que a gente chama em agroecologia. Dentro desse paradigma da complexidade, a produção do conhecimento já não está mais apenas sob os auspícios da ciência. A produção do conhecimento ela é fruto de um diálogo entre o conhecimento dos agricultores e das agricultoras, acumulados por anos, centenas de anos, milênios, manejando os seus recursos naturais, com esse novo campo interdisciplinar da ciência, produzindo um novo conhecimento transformador das realidades rurais, principalmente. Então, como campo interdisciplinar da ciência, também nós repensamos a produção do conhecimento. Já não está mais só nos livros, está também junto à prática dos agricultores e das agricultoras. Nesse âmbito, é muito importante a questão da transdisciplinaridade, ou seja, além dos conhecimentos da sociologia, da agronomia, da ecologia e de vários outros campos, como por exemplo a pedagogia, são esses campos do conhecimento que se somam a um conhecimento milenar praticado pelos agricultores. Já a agroecologia como um conjunto de práticas de agricultura sustentável, ela representa o avanço da concepção dos pequenos agricultores que historicamente vêm manejando os seus sistemas agrícolas de forma ecológica. A agricultura camponesa acumula cerca de 12 mil anos desenvolvendo sistemas agrícolas complexos e altamente sustentáveis do ponto de vista ambiental e social. Então, juntamente com essa trajetória dos agricultores camponeses, dos pequenos agricultores familiares espalhados ao redor do mundo, a gente tem nos últimos 100 anos também um desenvolvimento de vários estilos de agricultura ecológica. Nos últimos 100 anos, a gente desenvolveu a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a permacultura. São vários estilos de agricultura muito baseados na prática de agricultores, na prática de cientistas, de pesquisadores, de técnicos. Então, ao mesmo tempo em que a gente convencionalizou a agricultura durante todo o século XX, nós temos aí um amplo campo de experiência prática de um outro tipo de agricultura, que traz contribuições para que a gente construa sistemas agrícolas realmente em bases sustentáveis. Então, dentro dessa visão da agroecologia e desse acúmulo de práticas de várias filosofias e várias correntes de práticas agrícolas alternativas,
nós temos o conceito na agroecologia de agroecossistema. O que é um agroecossistema? É um ecossistema que funciona do ponto de vista ecológico, mas ele é artificializado pela nossa cultura, pela necessidade de extrairmos desse sistema agrícola que tem suas bases ecológicas no ecossistema para atingir produtos que levem ao mercado novos produtos e novos serviços que compreendem a agricultura sustentável. Então, dentro do conceito de agroecossistema, a gente tenta encarar a agricultura, o sistema agrícola, a propriedade rural, como um todo. Então, são importantes não só o sistema de produção, mas os vários subsistemas que vão sendo desenvolvidos pelos agricultores para que se integre o fluxo de energia dentro da propriedade, para que se aumente a possibilidade de diminuição da entrada de insumos externos que são caros à produção e vamos substituindo eles por recursos que são produzidos dentro da própria propriedade agrícola. E dentro dos componentes do agroecossistema estão também os mediadores de fertilidade. Um mediador de fertilidade é tudo que serve para transportar matéria orgânica, produtos, serviços, a transformação dos produtos, a agregação de valor. Então, um exemplo de mediador importante é uma composteira, por exemplo, onde a gente se alia à biodiversidade dos micro-organismos para melhorar um sistema de fertilização que interessa para a agricultura orgânica. Então, quando a gente fala em agroecossistema, em agroecologia, nós estamos falando de desenvolvimento e desenho de sistemas agrícolas complexos que sejam interligados entre si e que produzam e que mantenham a capacidade produtiva do ecossistema ou do agroecossistema ao longo do tempo. Dentro dessa concepção da visão sistêmica, a gente tem várias práticas que têm sido desenvolvidas e aperfeiçoadas pelos pequenos agricultores ao longo de séculos, ao longo de milênios até, e ao longo principalmente desse último século, no século XX, onde a gente foi acumulando diversas práticas de agricultura de base ecológica. Então, por exemplo, policultivos. Não dá mais para pensar a agricultura com base em monocultivos. É preciso retomar uma prática ancestral de misturar diversos cultivos agrícolas para que eles sejam cultivos companheiros, que se estabeleçam sinergias positivas entre as diversas plantas e que a gente busque integrar a produção vegetal à produção animal. Algo que era muito comum há 100 anos atrás, hoje está cada vez mais divorciada a produção vegetal da produção animal. Então, na agroecologia, a gente fala em fertilização orgânica do solo. A gente trabalha com solo vivo, como diria a professora Ana Maria Primavesi, talvez a maior expoente da agroecologia brasileira. Então, para a Ana Primavesi, um solo vivo é condição fundamental para que você possa manter a biodiversidade, para que você possa manter a capacidade produtiva daquele agroecossistema ao longo do tempo e até aumentar sucessivamente o nível de produtividade total desse agroecossistema. Então, a fertilização orgânica ela é feita de várias formas. Ela é feita através do esterco, seja o esterco somente compostado laminarmente, ou também compostado em composteiras onde tenta se equilibrar o nível de carbono e de nitrogênio, misturando o esterco com matéria seca e alguns preparados para aumentar e potencializar a vitalidade desse composto. Ou pode ser feito em forma de biofertilizante, por exemplo, que é uma forma também de se aliar aos micro-organismos para melhorar a qualidade daquele insumo que a gente está trabalhando, que no caso é o esterco. Outras formas de fertilização orgânica são utilizadas, por exemplo, as adubações verdes. Existem adubos verdes que a gente tem manejado há 300, 400 anos, que são muito importantes para recuperar a vida do solo, recuperar a capacidade produtiva do solo. Tem adubos verdes de inverno, tem adubos verdes de verão, depende muito de onde
está localizada a produção. Além da fertilização orgânica, da fertilização de base ecológica, na agroecologia a gente trabalha com sementes adaptadas, sementes e raças animais adaptadas a uma grande diversidade de ambientes de agricultura espalhadas por esse Brasil ou por essa América Latina. É muito comum a gente denominar essas sementes como sementes crioulas, ou seja, são as sementes que os agricultores vêm guardando e vêm melhorando dentro dos seus próprios sistemas agrícolas e trocando com os agricultores parceiros, os agricultores vizinhos, os agricultores que fazem parte da mesma rede. E assim como as raças adaptadas. Hoje a gente tem uma situação em que as raças antigas que foram trazidas ao Brasil e que são resistentes a uma série de enfermidades, são resistentes à seca, são resistentes a várias adversidades, essas raças estão sumindo. Nós estamos perdendo essas raças. Então, recuperar sementes adaptadas ao local e recuperar raças de animais domésticos que são adaptadas a uma grande diversidade de ambientes é também uma prática da agroecologia importante. A outra prática também que vem sendo cada vez mais importante é a introdução de árvores no sistema. Os sistemas agroflorestais são sistemas produtivos que mesclam no tempo e no espaço culturas agrícolas e árvores, sejam árvores nativas, árvores frutíferas, árvores que dão madeira, são diversas as funções. E as árvores elas vêm para aumentar a capacidade de produção dentro de um sistema agrícola, porque ela aumenta o horizonte de solo, onde a gente consegue aproveitar a matéria orgânica e os nutrientes que estão dentro do solo. A árvore confere microclima ao ambiente, ela ajuda a diminuir a incidência do vento, da erosão do vento, ela ajuda na infiltração da chuva quando ela cai, ela ajuda na ciclagem de nutrientes dentro da propriedade. Ou seja, a mistura e a incorporação de árvores dentro do sistema é uma das principais estratégias da agroecologia para se aumentar a sustentabilidade dos agroecossistemas ao longo do tempo. Em tempos de mudança climática, onde nós vamos ter períodos além do previstos de secas ou períodos de inundações, precipitações muito concentradas em determinadas épocas do ano, que antes não havia uma precipitação concentrada, ou seja, volumes de ventos muito fortes e volumes de chuva muito fortes ou secas prolongadas, isso cada vez mais vai ser recorrente dentro da agricultura com o avanço da mudança climática. E a introdução de árvores dentro do sistema é uma das principais ferramentas para se conferir resiliência ao agroecossistema, ou seja, a capacidade do agroecossistema de suportar uma perturbação e voltar ao seu estado inicial de equilíbrio. Dentro dessas práticas, a gente também pode elencar a rotação de culturas, plantio em nível, que é uma prática também da agricultura convencional, mas ela é super importante dentro da agroecologia, plantio em faixas, em aleias, misturando cultivos em faixas, aumentando a biodiversidade, criando formas dentro dessas faixas para abrigo dos inimigos naturais que vão conferir controle biológico a esse agroecossistema. Então o controle biológico faz parte da construção do agroecossistema. A gente precisa desenhar agroecossistemas realmente diversificados para que seja possível criar os próprios inimigos naturais dentro do sistema agrícola para a maioria das pragas que hoje atingem a agricultura. E quando uma praga atinge a agricultura e não é possível controlar com controle biológico ou outras práticas de prevenção, a gente pode utilizar diversas caudas protetoras, caudas biofertilizantes, caudas inseticidas. Tem diversos conhecimentos acumulados pela prática da agricultura camponesa que são úteis para que a gente possa realmente controlar com base em outros insumos que não o insumo industrial de química de síntese. Estamos falando de uma química da natureza, a possibilidade de usar fitoterapias diversas para controlar pragas e doenças. E também outras práticas alternativas que estão dando resultados
mensuráveis do ponto de vista da ciência. Por exemplo, a homeopatia com o próprio parasita que está atacando uma produção animal ou uma produção vegetal, ou a partir de compostos que ajudam a equilibrar a energia do sistema para que as pragas não cheguem ou para que elas não encontrem um ambiente propício para o seu desenvolvimento. E nós, dentro da agroecologia, dentro das práticas da agroecologia como um conjunto de práticas, a gente tem um conceito importante que é o da transição agroecológica. Para quem está praticando a agricultura convencional e quer migrar para uma produção de base ecológica, existe uma série de níveis que devem ser considerados, né? Primeiro, a racionalização do uso de insumos industriais caros e intensivos, a substituição de práticas de controle químico por práticas de controle biológico e de controle natural das pragas, né? Substituição de insumos químicos por insumos orgânicos, o redesenho do sistema para que ele funcione do ponto de vista ecológico, e um quarto nível que é super importante, que é o desenvolvimento local. O desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade que dê amplo apoio ao processo de transição que vive os agricultores desse movimento. Então eu já passo para o terceiro nível conceitual da agroecologia, né? Primeiro, a agroecologia como um campo interdisciplinar, o segundo como um conjunto de práticas de agricultura de base ecológica, e o terceiro nível conceitual que eu queria conversar com vocês, que é a agroecologia como um movimento social. A agroecologia tem se destacado por avançar na construção de políticas públicas, por fazer o diálogo de diversas redes de agricultores familiares, e as articulações de agroecologia têm sido conhecidas como um fator importante de organização do movimento agroecológico. Então, nós temos, por exemplo, a Articulação Nacional de Agroecologia, que congrega diversos movimentos da sociedade civil e do poder público, de interesse público, para o desenho e a concepção de políticas públicas para que a gente possa apoiar esse processo de transição dos agricultores. Na agroecologia, dentro desse novo movimento, se destaca o trabalho em rede entre os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil e membros do poder público que apoiam esse processo de construção de uma nova agricultura. E voltando, por último, ainda à agroecologia como um campo interdisciplinar do conhecimento científico e popular, destaca a agroecologia como um conjunto de diretrizes para o desenvolvimento rural sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade em agroecologia, nós estamos falando de pelo menos 6 dimensões: ambiental, econômica, social, cultural, ética e política. São as 6 dimensões da sustentabilidade do ponto de vista da agroecologia. E qual é o objetivo dessas dimensões? Garantir realmente que a gente consiga implementar diretrizes para o desenvolvimento rural sustentável, com base na agricultura familiar, na pequena agricultura, que realmente produz a maioria dos alimentos que vão para a mesa do consumidor. Dentro desse processo do desenvolvimento rural sustentável, nós temos algumas diretrizes. Então, por exemplo, harmonia e equilíbrio do homem com a natureza. Não dá mais para aplicar tecnologias que conflitem com a saúde ambiental, com a saúde dos seres humanos que praticam a agricultura, que manejam a agricultura. É preciso se preocupar com todos os aspectos da vida do campo. Não só a educação do campo e para o campo, a saúde, o acesso aos recursos produtivos, aos meios de produção, acesso à terra, à água, sementes da biodiversidade, acesso à cultura. Então, para que nós possamos ter a sustentabilidade do desenvolvimento rural do ponto de vista da agroecologia, é fundamental que a gente se preocupe com todos os aspectos da vida no campo. É preciso valorizar o conhecimento local, o conhecimento acumulado pelos agricultores, promover a diversificação das atividades no campo. Não é só a produção em si, mas tem uma série de outros serviços e produtos que podem ser produzidos e estão sendo produzidos pelos agricultores de base familiar. A agricultura familiar, nesse aspecto, ela é uma das bases, o locus ideal para o desenvolvimento da agricultura de base ecológica, da agricultura sustentável. E circuitos curtos, finalmente, de produção e consumo. É preciso relocalizar a produção e consumo de alimentos para que a gente diminua o trânsito, o transporte dos alimentos a grandes distâncias.
Então a busca dentro dessa dimensão de uma nova ciência, de uma nova diretriz para o desenvolvimento rural, a agroecologia ela traz a noção e apoia o conceito de sistemas agroalimentares territorializados, né? Ou seja, o desenvolvimento local, a produção e o consumo local, a mobilização dos consumidores para apoiar os agricultores por meio do consumo é fundamental para que a gente caminhe para essas 6 dimensões da sustentabilidade quando se encara a relação campo-cidade. Então é uma nova relação campo-cidade que se estabelece com a agroecologia como um instrumento. E por fim, a agroecologia é uma forma de abordar a agricultura, a pecuária, a produção florestal que se preocupa, que tem cuidados especiais com a natureza e com os seres humanos. Obrigado.